Olá, empreendedor! Você está preparado juridicamente para crescer? Seja bem-vindo aí ao 14º episódio do Escadas para o Sucesso Podcast. É um prazer. Conte com a gente aí para o que der e vier. Bom, quero agradecer primeiramente a Deus, né, e a Jesus, que é a nossa primeira escada, que somente Ele nos leva a Deus. Então, estamos aqui recebendo aqui um ilustre amigo, né, defensor, e assim, estou até emocionado aqui porque ele já me tirou de alguns problemas, né, resolveu alguns problemas jurídicos, o doutor Vitor Zoccarato. Quero fazer uma apresentação dele. No episódio de hoje, né, nós estamos recebendo o Vitor Zoccarato, advogado, sócio e fundador do escritório GFZ Advogados. Ele é especialista em advocacia preventiva. O Vitor atua diretamente com empreendedores, ajudando empresas a crescer de forma segura e juridicamente estruturada. Com uma linguagem acessível e visão prática, ele vai mostrar no episódio de hoje os bastidores da advocacia moderna e explicar por que a prevenção jurídica é um dos pilares do sucesso no empreendedorismo. Se você é empresário, quer empreender ou já enfrentou problemas legais no seu negócio, esse é o bate-papo para você. Vitor, é uma honra tê-lo aqui no nosso podcast, é um prazer enorme. Rapaz, você não sabe como eu estou feliz em receber você aqui. Ô Aldo, meu amigo, meu irmão, cara, primeiramente eu quero te agradecer pelo convite. Fiquei honrado quando você me convidou e essa história de que eu tinha gerido de muito enrascada tem que ficar bem explicado, porque senão vão pensar que você arruma muito problema. Brincadeira, o Aldo é um cara extremamente tranquilo, a gente tem uma amizade aí de longa data, né? E a gente acabou perdendo um pouquinho de contato de alguns anos pra cá e agora retomando, fiquei muito feliz. A gente tava batendo um papo antes aqui do podcast, né? E aí fiquei feliz aí com a trajetória também. E, cara, muito legal, muito honrado de participar desse episódio aqui com vocês e poder falar um pouquinho de empreendedorismo, um pouco de advocacia e um pouco de empreendedorismo dentro da advocacia. Mas vamos lá, estamos aqui para bater esse papo legal. Vitor, então, aqui a gente faz um bate-papo mais descontraído e tal, né? É uma conversa mesmo. E o que eu queria que você fizesse uma apresentação da forma, né, que você mais desejar, né? Pode contar a sua... Vou contar um pouco a minha história. O Aldo conhece um pouco a minha história, né? Quando a gente começou lá em São Caetano, aqui em São Caetano, né? Estamos em São Caetano do Sul. E, enfim, sou empreendedor também, sou advogado. Comecei como a maioria dos advogados. Se formou ali, junta com um amigo, monta um escritório. E aí vai quebrando a cabeça. Mas eu entendi que isso foi um processo para me tornar um empreendedor. E aí... Sou especialista, né, no direito do trabalho e direito empresarial. Atuo nessas duas áreas e depois fui estudar gestão. Resumidamente, né, porque daria para contar uma história. Mas assim, a gente passou por todo um processo de mudança. Em 2019 mudamos o escritório para Santo André. Passamos por uma dissolução societária em 2019, né, nesse período. Depois mudamos tudo, recomeçamos em 2019 da forma correta. Veio pandemia, enfrentamos uma série de desafios em 2023. Começamos uma nova fase do escritório, onde nós começamos a estudar gestão. Em 2024, passamos por um processo de fusão com outro escritório e desde então a gente vem num processo aí de crescimento muito bacana e a gente tem levado um pouco de tudo que a gente vivenciou do ponto de vista do empreendedorismo jurídico, também para os nossos clientes em empresa, que a gente atende majoritariamente empresas, e aí a gente leva um pouco do preventivo, né, do trabalho preventivo da advocacia, mas também
do problema, da questão da gestão propriamente dita. E a gente percebeu que muitas vezes um problema jurídico, ele surge por conta de um problema de gestão. Então, hoje o nosso segmento é esse. A gente está começando um estilo de advocacia diferente. E aí a gente pode falar um pouco aí no nosso bate-papo. Nossa, que legal, Vitor. Eu tenho acompanhado, né, as redes sociais, eu vejo que você tá 100 por hora lá, né? 1000 por hora, eu acho. E a gente fica feliz, né, por ver a evolução, por ver todas essas modificações e tal. E isso aí faz a gente ficar realmente interessado, porque assim, ó, como empreendedor, Vitor, a gente fala as coisas brincando assim e tal, mas assim, gente, ó, sempre a gente se baseia na verdade. E a história do empreendedor, muita gente fala aí fora que né, aquele negócio de vender aquela ideia, não, comecei hoje e tudo mais, tá, cara, 20 anos aprendendo, sofrendo, pesquisando, tentando mudar, e a vida é assim, né? Por mais que a gente fale assim do planejamento, por mais que a gente fale das histórias bonitas, né? Aqui a gente tá para falar a verdade, tá? E o Vitor realmente, não tenho vergonha de falar, ele já me defendeu em algumas causas, né, importantes ali, que tava tirando o sono da gente, né? Enfim, aí depois a gente comenta um pouquinho disso. Mas assim, eu queria falar que como empreendedor, eu sinto uma dificuldade terrível. Porque eu acho que a gente tem que fazer um trabalho preventivo, né? Não fazer aquele trabalho para remediar que a gente está acostumado aí. Putz, isso aconteceu. Depois que aconteceu, né, Vitor? Fica mais difícil. Eu costumo dizer que assim, hoje o trabalho preventivo do advogado, do escritório de advocacia, a gente fala que assim, é igual seguro de carro. Eu brinco, eu tenho um jargão que eu falo assim, ninguém contrata seguro de carro esperando que vai bater o carro, né? Pois é. Ou que vai roubar, vai ter o carro furtado, enfim. O trabalho preventivo do advogado é a mesma coisa. E aqui eu não estou defendendo, vendendo meu peixe, como dizem. Não é isso. É que realmente a gente percebe que assim, eu posso citar inúmeros casos do escritório, de cliente que já me procurou e quando já procurou já não tinha mais o que fazer. Não é que não tinha o que fazer. Tinha muito incêndio para ser apagado. E aí a gente muitas das vezes não tem o que resolver de uma forma efetiva naquele caso. Então a gente tem que buscar uma forma de minimizar prejuízo. Quando a gente consegue assumir o trabalho preventivo, é muito mais fácil. Porque a gente consegue enxergar um risco ali, jurídico, dos mais diversos tipos, contratual, trabalhista, risco de todo tipo que pode só existir. E a gente consegue ir prevenindo, olha, muda aqui, muda ali, vamos ajustando assim, vamos ajustando assado. Isso vai ajudando a organizar a casa. A gente sabe que ainda assim, ainda tem muito essa questão de tipo, mas o advogado quer me vender serviço, realmente é necessário? Ainda tem muito isso, mas hoje a empresa que quer efetivamente buscar o crescimento, ela tem que ter um escritório que o auxilie e que o ajude a enxergar esses problemas. Porque, como eu falei no começo da nossa conversa, muitas vezes um problema jurídico ele surge por conta de um problema de gestão. E aí pode ser um fornecedor que você contrata, que você não tem um contrato. É um problema jurídico, mas ele também é um problema de gestão. Porque eu, como gestor, eu tenho que ter o discernimento de saber, olha, eu tenho que fazer um contrato com aquele fornecedor. E não pode ser qualquer contrato. Não pode ser um contrato que você pega ali na internet e fala assim, tá tudo certo. Eu já peguei casos do tipo, o cara pegou lá um contrato na internet e o contrato não estava legal. Não tinha as cláusulas essenciais. E aí, por conta disso, na hora que você vai tomar uma medida legal, por exemplo, uma ação de cobrança, uma ação de execução que seja, se aquele contrato não está adequado, você vai sair prejudicado. Do mesmo modo que você, às vezes, contratar um funcionário que você não sabe se você está contratando da forma correta, ou que você contrata achando que está contratando da forma correta, isso pode te gerar um risco. E não significa dizer, obviamente, que assim, eu vou ter um advogado, isso vai acabar com os meus problemas. Não, o risco de uma ação de qualquer natureza que seja, ela sempre vai existir. Mas você tem um escritório que te auxilia, um advogado que te auxilia nesse sentido, você minimiza os riscos e faz com que você tenha muito menos problema do que você vai ter se você não tiver. Pois é. Então é exatamente isso.
Então, e isso daí, né? A gente que estuda um pouquinho de empreendedorismo, significa o quê? Correr riscos calculados. Né? Você está, na verdade, quando faz isso, né, contrata um escritório de advocacia, aí você, dentro do empreendedorismo, você está correndo riscos, você está calculando seus riscos, né? Ou seja, minimizando, como você bem disse. Você né? quer ver uma coisa que dá muito problema? E a gente começou a atender um segmento há um tempo atrás na área da saúde. Eu percebi que dentro da área da saúde, clínicas, de modo geral, clínicas médicas, de todos os segmentos que você pode imaginar, tem um problema muito sério. Problema societário, problema trabalhista, são inúmeros os problemas, mas eu vou citar um exemplo societário. Isso acontece em todos os segmentos também. Que é o quê? Eu montei uma sociedade com você hoje, só que eu não tenho um acordo de sócios. E aí amanhã alguma coisinha ali sai um pouco da engrenagem, já gera um conflito danado, só que eu não fiz um acordo de sócios, eu não estabeleci as regras da sociedade. E aí, se você tem isso estabelecido ali naquele documento, que ele é um documento que a gente fala que ele diz respeito somente aos sócios, não que não vai gerar um problema, mas você minimiza muitos problemas, porque você fala, isso aqui está no acordo de sócios, isso aqui tem que ser cumprido. Então, o que ficou combinado está aqui no papel. Porque antigamente a gente falava muito do fio do bigode, né? Hoje mas, não tem como. Na verdade, na prática, nunca o certo era você fazer um acordo verbal que não dá certo. Mas hoje a gente fala que é um bom exemplo disso. Você minimiza problemas se você tem um acordo de sócios bem feito. Outra coisa, contrata às vezes com o fornecedor. Quantas vezes a gente atende uma empresa? Também, eles têm... O problema deles hoje é cobrança, inadimplência. Só que eles tinham um contrato também que era muito falho. E aí tinha cliente deles que não assinava contrato, tinha cliente deles que na hora que via lá um documento que parecia contrato, os caras parecia que fugia. Era uma questão até mesmo de saber lidar com esse cliente. E a gente fez ali buscou uma alternativa para tentar contornar isso e dar segurança jurídica para eles. Mas é justamente isso, de achar os mecanismos certos para tentar ajudar o empreendedor. Porque a gente sabe, eu sou empreendedor. Eu vou falar por uma questão mesmo, por propriedade. E eu tenho os meus desafios do empreendedorismo. E eu falo que assim, a gente tenta levar isso um pouco para os nossos clientes também. Então, é isso que hoje a gente tem tentado agregar, tanto o empreendedorismo quanto o conhecimento jurídico para ajudar o empreendedor, que eu vejo que hoje, inclusive, esse é o meu propósito de vida, de ajudar o empreendedor. Tá, não, perfeito. E, Vitor, isso para mim, eu enxergo como um diferencial, né? Porque assim, quando eu falo com você, eu percebo a simplicidade. Porque a gente não entende o jargão técnico, né, do jurídico aí e tal. Vou falar, tem uma vírgula, pode nos comprometer, né? Sim. Então, e eu particularmente, assim, simplesmente eu entendo, você fala de uma forma simples, que a gente consegue entender, né? E o empreendedor tem aquele negócio, né? Ele trabalha com sonho. E não, no meu caso, por exemplo, eu tenho aquele sonho lá de atender o cliente muito bem, aquela vontade, aquela coisa da gente fazer sempre o nosso melhor. Mas aí, quando dá um erro, né? Você pode colocar isso daí até... Tem pessoas que até desistem do sonho, né? Por conta de falta de uma gestão que você está falando. Eu falo que assim, né? Às vezes um erro do empreendedor, é o que você falou, você perde todo o sonho, aquele sonho que você construiu. Porque eu falo, quando a gente pensa em empreender, né, a gente parece que idealiza um projeto, né? A gente fala, nossa, imagina a minha empresa assim, assado. E às vezes um erro, de qualquer maneira que seja, coloca o seu negócio a perder. E às vezes você tem funcionário, você tem famílias que dependem de você, você tem a sua família, então você não destrói só o seu sonho. Você acaba, muitas vezes, destruindo o sonho de muitas pessoas que estão envolvidas naquele projeto. E aí, é até por isso que eu falo que hoje, você ter esse trabalho preventivo, ele é importante. Volto a dar o exemplo do seguro. A gente não faz seguro esperando bater o carro, né? Exatamente. Então, é exatamente isso. A gente tem que buscar mecanismos para proteger a sua empresa.
Certo. Como você protege? Não é só hoje, agora falando até um pouco da advocacia propriamente dita, eu vejo muito isso até na advocacia, de que muitas vezes o próprio advogado não percebe que ele precisa ter um seguro jurídico de responsabilidade, ele precisa se atualizar, ter uma tecnologia, a inteligência artificial, que está muito em alta hoje. Hoje a gente tem que trabalhar com uma série de ferramentas para poder auxiliar no dia a dia. E no caso do empreendedor, o empresário não é diferente. Eu falo que o advogado, o bom advogado, ele é um dos profissionais que você tem que ter como aliado. Tem que ter um bom contador para te ajudar. Hoje se fala muito do marketing, fala que hoje é a era do marketing, tem que ter um bom marqueteiro para auxiliar o empreendedor, porque assim, hoje o mundo está mudando, já mudou na verdade, né? Então, se você não estiver preparado para empreender nesse novo mundo empresarial, você vai ser engolido e você vai ficar para trás e provavelmente o seu negócio não vai prosperar. Pois é. Então, hoje a gente... antigamente a gente falava assim, né? Que eu tinha que ter uma mudança de cultura. Né? Sim, exatamente. Mas hoje nós temos que ter uma cultura de mudanças, que é o que está acontecendo, né? Exatamente. E todo momento está numa velocidade incrível. Tudo que a gente possa entender, eu né? falo que assim, hoje se fala... vou falar um pouco da advocacia, mas vou falar um pouco da advocacia dentro do empreendedorismo. Perfeito. Falando de cultura, hoje o advogado tem que conhecer um pouco de cultura organizacional. Então. Porque muitas das vezes um problema jurídico ele surge porque aquela empresa sequer conhece a própria cultura ou não tem uma cultura muito bem definida. E aí, ou às vezes até tem uma cultura que não está bem definida e é uma cultura que ela está enraizada da forma errada. Pois é. E aí você tem que fazer ajustes e mostrar para eles, olha, você não pode fazer isso porque está errado, isso aqui vai te gerar um problema. Eu citei um exemplo de um cliente nosso, que eles chamaram a gente para uma reunião e eles queriam tirar algumas dúvidas. Aí fomos lá para a reunião, aí eu cheguei lá, tal, comecei a conversar com eles. Em resumo, o problema deles era muito mais de gestão do que propriamente dito jurídico. Obviamente aquilo traria um impacto jurídico. O que eles iriam fazer ali, em algum momento ia dar um problema jurídico. Tanto problema societário com os sócios, que eles estavam tendo alguns conflitos ali, mas quanto os funcionários. E aí eu vou explicar como que a gente identificou, minimizou, sugeriu para eles uma solução jurídica ali, mas através de um projeto de gestão. Eles não sabiam exatamente como contratar os funcionários. Se era o CLT, se era o PJ, agora todo mundo, vou PJizar. Não existe funcionário PJ, né? Mas agora está se aceitando. Tem visto algumas decisões, vindo algumas decisões judiciais aí que tem flexibilizado essa questão. Fato é que eles tinham um problema ali de como organizar aquilo. E aí, no primeiro momento a gente chegou à conclusão que eles precisavam contratar os funcionários CLT. A primeira situação era essa, jurídica. E aí fazer um contrato bem feito, tinha algumas regras, tinha que fazer um regulamento interno bem feito para eles. E aí tinha um problema de gestão também. Qual que era o problema de gestão? Eles não tinham digamos assim, um sistema de trabalho organizado, um processo de trabalho organizado. Isso hoje a gente tem no escritório. Dentro do escritório de advocacia a gente tem... Eu falo que eu imagino o escritório como se fosse uma fábrica, uma montadora uma Ford, uma Chevrolet da vida, uma GM. E eu imagino um escritório de advocacia da mesma forma. E eu falei isso para eles. Falei, olha, vocês têm um sistema aqui, um processo de quando chega o cliente, qual que é o primeiro passo, quem vai fazer isso, quem vai executar aquilo. Ele, não, a gente não tem. Falei, então, você tem que criar o que a gente chama de procedimento operacional padrão, o famoso POP. Vamos criar o POP aqui de como executar essa tarefa. Aí ele me olhou assim, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Falei, então, se você não tem isso bem definido, qual que era o problema? Isso também é desencadear um problema jurídico. Porque em uma das fases do processo dele, que não estava bem definida, ele ia ter um problema com o cliente final. Porque estava gerando uma insatisfação desse cliente. E esse cliente, provavelmente, por não estar sendo bem atendido no processo comercial ali, e assim, demora na resposta do atendimento, etc., iria gerar um problema de insatisfação, de reclamação. Agora a gente tem avaliação lá no Google, né? Então, isso ia gerar um problema enorme para ele.
Isso seria um dos problemas. Problema de consumidor, que ele já tinha lá um dos clientes dele que reclamou no Reclame Aqui, e aí falou que era no Procon e não sei o quê. E assim, não foi nada demais, eles não fizeram nada de errado, mas por conta da demora na resposta de uma dúvida que eles tinham feito lá de um serviço que já havia sido executado. Então, assim, é muito também essa questão de conhecer um pouco do dia a dia do empreendedorismo. Como que eu posso agregar o jurídico e o empreendedorismo para formar para criar um produto diferente para o meu cliente. E foi o que a gente encontrou no nosso trabalho hoje. A gente tem agregado essas duas áreas, nossos dois conhecimentos, para entregar um diferencial para o nosso cliente. Nossa, ó, eu tô pensando, é fantástico isso, porque assim, de novo, a gente teve algumas assessorias e aí a gente acaba não bate, porque depois também que aconteceu o problema, né, aí você vai ter que procurar um advogado para só te defender. Mas eu tô falando grosseiramente, tá? Sim. Né, eu tô, né, como empreendedor aqui meio... Então, quando você fala assim da gestão e o processo, né, os processos, a maioria das empresas, até a minha, eu preciso escrever o processo. A gente não tem os processos bem definidos, quanto menos escritos. Né? E isso daí acho que causa uma problemática, né? Porque você... às vezes tem que tomar uma atitude, tomar uma ação, e a empresa, por exemplo, que é o nosso caso, está crescendo, entendeu, Vitor? Se a gente não sistematizar isso, a gente não consegue, né? Não consegue. E eu vou te falar uma coisa, você sabe que assim, a gente estava conversando ali antes do podcast, né? E eu estava te contando que assim, a gente passou por um processo, e eu cheguei num momento ali da minha trajetória em que assim, sentou eu e meu sócio e a gente falou, cara, a gente não está crescendo. Tinha muito trabalho, e a gente não crescia. E aí quando eu fui estudar gestão, e eu entendi que às vezes o problema do crescimento está atrelado à gestão, virou a minha chave. E aí trazendo para isso que eu falei, que você acabou de dizer, que você não tem um processo bem definido da sua empresa, como que isso impacta na vida do empreendedor? Você sabe me dizer? Olha só, para mim... impacta por exemplo, eu tive um infarto. Além do infarto, eu vou te falar. Não, brincadeira. Vou te dar uma resposta mais simples. Então, assim, ó, eu acho que impacta o negócio, né? Primeiramente, assim, risca a sua marca, você fica como mal atendido e você tá ali, ó. Essa questão, sabe, do sonho mesmo do empreendedor, pode até acabar. Eu vou resumir isso que você está me dizendo de uma outra forma. Quando a gente não tem processos bem definidos, a gente não cresce. A empresa não cresce. Aí vão me perguntar, nossa, mas eu vou ter que contratar funcionário, eu vou gastar mais. Pois é, só que se eu tenho um processo bem definido, eu consigo delegar e eu consigo escalar o meu negócio. Exatamente. Eu falo que a brincadeira aqui, vamos usar a escada aqui de exemplo, é a escada. Se eu consigo delegar, eu consigo ter mais trabalho, buscar mais oportunidades de trabalho e, através disso, eu consigo escalar o meu negócio. Nossa, que fantástico. Se eu não tenho um processo bem definido, eu não consigo fazer isso. Se você não tem nada escrito, por exemplo, como que você vai... Porque aquela questão do empreendedor, né? Ele é um equilibrador de pratos. Aí você equilibra um aqui, outro aqui, outro na cabeça, no nariz, no pé, no braço. Só que chega um momento, você não consegue mais, né? E se você também for aquele centralizador, piorou mais ainda. E aí você vai ter que treinar, que a gente está sofrendo isso agora, mão de obra de todo mundo está ouvindo falar sobre isso. Sim. Não temos mais mão de obra. Né? Eu diria até que é uma coisa mais profunda, mas assim, não tem gente, mas... É um problema crítico aí que tem no mercado. Generalizado, né? Generalizado. Mas assim, por exemplo, e se você arruma uma pessoa comprometida, vamos resumir a história. Como que você vai explicar para ele, como você vai treinar essa pessoa? Se você não tem um processo, se você tem um processo escrito, você tem um processo bem, com a gestão bem feita, você consegue aí fazer com que essa questão da escala. E eu vou até te falar uma coisa, que assim, esse processo de criar os processos internos, né, não acontece do dia para a noite. E dá trabalho. E cultural também. Nossa, e cultural também. Eu vou chegar nessa parte depois. Essa é a pior parte, mas eu falo que assim, do ponto de vista
organizacional. Dá trabalho organizar isso. Eu estou fazendo os meus processos. A gente está passando por uma consultoria hoje no escritório, em que a gente está reestruturando todos esses processos internos. E aí, por exemplo, eu consegui criar um fluxo agora, é o fluxo do comercial, é um fluxo básico. Eu estou criando agora um fluxo do operacional, de uma parte da operação. Eu tenho que criar pelo menos mais 4 fluxos. Dentro desses fluxogramas, eu crio ainda os POPs, e é o que me dá trabalho. Os procedimentos operacionais padrão. Depois disso, eu tenho que criar a responsabilidade-chave do colaborador. Na verdade, eu tinha que inverter, né? O certo era criar primeiro isso. Mas eu já estou adiantando essa parte, por quê? Eu já sei o que eu quero delegar. Isso dá trabalho. O empreendedor fala isso, mas vai dar muito trabalho fazer isso. Dá trabalho. Mas depois que você concluir essa fase, qual que é a vantagem que você tem? Porque é o que eu falei, volto a dizer, para você fazer com que seu processo ele cresça, sua empresa cresça, você tem que ter um processo bem definido. E eu falo que assim, você pode ser um empresário. O empresário, né, que é sozinho, né? Uhum. Eu falo que o empresário, que ele é autônomo, eu falo que mesmo esse empresário, ele tem que partir do pressuposto que ele vai um dia ter uma empresa grande com vários colaboradores. Por quê? Quando você desenha esse projeto, esse processo muito bem desenhado, amanhã, se você for delegar, e você já tem isso alinhado, você não precisa treinar aquela pessoa. A pessoa uma pessoa vai treinar, você vai treinar uma pessoa que vai treinar outra, que vai treinar outra, e que vai treinar outra, e assim por diante. Uhum. Então, eu sempre falo, parta do pressuposto que o seu negócio ele vai ser escalado e você vai chegar no topo que você planejou ali no seu sonho. Mas você tem que ter um projeto bem desenhado. Então. Nossa, isso aí é fantástico. Sabe que você falou, resumiu, às vezes a gente fica aí, né, viajando aí, mas realmente é muito importante. A escalabilidade do negócio é o que faz, né, não tem como. Se a gente ficar só naquele arroz com feijão, a gente não sai, não cresce, não se desenvolve e quebra o negócio, né? Uma coisa até que eu falo também, outra coisa que às vezes atrapalha o negócio, e isso também gera problemas jurídicos, às vezes o empreendedor às vezes não sabe o seu posicionamento de mercado. Como que ele vai se posicionar no mercado? Dependendo da forma como você se posicionar, você vai cobrar abaixo do que você deveria cobrar pelo seu serviço. Isso eu falo na advocacia tem muito isso, mas eu falo de todas as áreas de atuação, isso acontece também. Mas por que isso é importante? Porque isso gera um problema também jurídico. Se você não sabe precificar o seu trabalho, você vai precarizar ele, você não vai gerar um trabalho de qualidade, você obviamente vai gerar o que aconteceu, inclusive com uma empresa que eu tive que processar uma vez, por conta de um cliente meu, que o problema deles era exatamente isso, um problema de má posicionamento no mercado. Eles vendiam um determinado produto, até por questões éticas não vou citar o que eles faziam, claro. Mas assim, eles prometiam um negócio assim, e eles pegavam muitos pedidos. Muitos. Só que eles tinham um funcionário para fazer aquele monte de pedido. Aí o que eles faziam? Era uma empresa de elevador. Eu até posso contar o segmento. Era uma empresa de elevador. Eles instalavam elevadores. Pegavam um monte de pedido. Só que assim, não tinha um processo bem feito. Pegava mais pedido do que podia. Vendia abaixo do valor de mercado. Em resumo, essa empresa quebrou. Começou a sofrer uma série de reclamações no Procon, consumidor.gov, lá, o Reclame Aqui. Tanto que nós, num dado momento, nós fizemos essa reclamação pelo nosso cliente. Depois a gente teve que entrar com uma ação para cobrar o valor que ele tinha recebido, porque ele tinha recebido o pagamento para fazer a entrega do elevador. E ele entregou, obviamente. Ele pegou o dinheiro porque ele não tinha dinheiro para terminar a obra. E aí um dia ele abriu para mim no telefone, eu liguei para esse rapaz e falei, olha, vamos negociar aqui, fazer uma negociação que seja boa para ambas as partes. Ele falou, então, eu não tenho dinheiro. Eu recebi o que eu tinha. Eu falei, então. Só que naquela época, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje do empreendedorismo. E aí hoje, fazendo uma analogia, enxergando, ele era uma empresa que estava mal posicionada. E é o que eu falei, é um problema de gestão que gera um problema jurídico. As coisas estão interligadas. Nossa, que... você vê. E às vezes a gente pensa que é uma coisa... No fundo, assim, no meu caso, eu vejo que assim, a resistência, o sair, né, como você citou também, sair do operacional
ir para o lado estratégico é um Sim. desafio. Né, que eu estava falando, né, que a fábrica, né, você tem a fábrica, no meu caso lá, a fábrica, aí você fica lá querendo equilibrar um monte de coisa lá e às vezes você não consegue, por falta exatamente dessa leitura que você acabou de fazer. Muito interessante. Exato. Muito... E eu falo que sair da importante. operação, eu falo que esse processo demora. Então, Não é do dia para a noite. Eu falo por mim mesmo, eu estou num processo de sair da operação, mas eu sei que assim, não é do dia para a noite. Muitas coisas da operação a gente acaba tendo que assumir ainda em dado momento, porque realmente ainda é algo essencial e a gente precisa assumir ali à frente para orientar. E eu falo que além de tudo isso, para a gente poder sair da operação e para a gente poder escalar um negócio, além de tudo isso que eu falei, de ter processos bem definidos, fluxos bem definidos, tem uma questão essencial, o treinamento da equipe. Você só vai ter um trabalho bem executado se você treinar a sua equipe. Essa parte da implantação, né, do treinamento e tudo mais, desse, por exemplo, não adianta só escrever o processo, ter tudo bonitinho lá, e a pessoa que entrar não saber operar, né? Exato. É igual assim, Vitor, eu estou associando, né, toda essa história, por exemplo, você vai fazer um projeto de automação, por exemplo, né, vai colocar um robô lá para funcionar. Sim. Se tiver um errinho no meio, você matou um monte de gente. Você, né, dependendo do tipo, da dimensão dele e tudo mais, começa a cometer um monte de erros. Então, eu acho que seria mais ou menos assim, né? Assim como uma orquestra, né? Por exemplo, né? Vou olhando o lado da música lá, o maestro e tal, tem que funcionar. As engrenagens de uma máquina tem que funcionar dessa forma, os processos, né? Eu falo que assim, hoje, né, falando um pouco de automação, hoje a automação ela é uma aliada, falo do nosso trabalho, sim. A gente tem diversas automações hoje no nosso dia a dia e eu costumo dizer que assim, a automação ela veio para ficar. Eu acho que a gente está na era agora da inteligência artificial, está passando por um momento de transformação, não só na área jurídica, mas em todo o mercado. Todo o mercado, todas as áreas. Mas é aquela coisa, a inteligência artificial ela vai acabar com o emprego? A gente não pode se esquecer de uma coisa, a inteligência artificial ela só existe e ela só funciona bem porque tem uma pessoa, um humano ali atrás que está operando ela bem. Exatamente. Então eu falo mesmo, eu uso inteligência artificial hoje, assim, absurdamente, para me ajudar a montar contratos, para me ajudar a preparar peças jurídicas, mas eu sou um cara extremamente chato e metódico nesse ponto, porque eu confiro cada vírgula que a IA me traz. Fundamentação legal. Então, assim, o que ela me ajuda? A automatizar aquele processo. Um processo que, eventualmente, um trabalho que demoraria de 3 a 4 horas para eu executar, hoje eu consigo executar em 30, 40 minutos, a depender, ou até 1 hora. Enfim, ou seja, ela conseguiu reduzir o meu tempo de trabalho. Mas, obviamente, o profissional que souber operacionalizar a IA hoje, ele vai sair nadando de braçada. Isso tanto, eu falo do mercado jurídico, da minha área, mas eu falo também do empresário. O empresário tem que saber, tem que estudar a inteligência artificial, e isso pode ser um grande aliado para o trabalho dele. São ferramentas aí que a gente não tem como fugir mais delas. Exato. Não tem, não vamos, enquanto você está ali... É a mesma coisa, né? Quando começou lá, eu fazia a continha no caderninho, pega um Excel. É a mesma velocidade, assim, né? Fazendo uma comparação. Exato. Né? Você pega no Excel lá, faz aquela formuleta lá e puxa os cálculos lá, a repetição é a mesma operação. Tudo bem, que a gente vai ficando... Né, que houveram aquelas transições, porque a gente fazia... quando fazia desenho técnico, né, que você tinha que escrever a letra, a caligrafia. Sim. E tudo mais, tal, era, né, lindo, maravilhoso. Era tudo muito manual, né, muito analógico. Exatamente. Agora, né, a letra ficou feia. Claro, você não treina mais, né, e tal. A minha letra tá horrível agora. Mas não tenho vergonha de falar. Mas assim, o que você aprendeu, a velocidade é incrível. É muito em relação ao que tinha antes, né? Sim. Por um outro lado, a gente percebe, Vitor, que assim, falta-se base. Sim. Né? Então, tem muita gente que quer pular, por exemplo, do processo que nós estamos falando, da gestão, né? As pessoas querem pular os... Assim, tá no começo do primeiro degrau, ele já quer ir pro quarto, quinto, né? Cara, eu vou te falar uma coisa.
isso para qualquer empreendedor, tá? E eu falo da minha história um pouco, também do que eu vivenciei e tenho vivenciado, mas falo para qualquer empreendedor, empresário, não existe sucesso do dia para a noite. E não existe sucesso sem dor. O processo é dolorido. Dolorido. É dolorido. Para crescer dói. É o que eu falo direto. E eu falo que assim, não adianta você falar assim, do dia para a noite eu vou estar faturando milhões e não sei o quê. Não é assim. Você vai passar por um processo que você vai ter que perder as noites de sono, vai ter que trabalhar às vezes no final de semana, trabalhar por algumas horas. E, obviamente, que assim, tudo isso que a gente está conversando, aprender a estudar gestão, aprender a utilizar as ferramentas de inteligência artificial, hoje eu acho que a vida do empreendedor está até um pouco mais fácil, se a gente for analisar. Mas ainda assim é um processo dolorido. Porque você vai ter que aprender a entender todos esses aspectos para você escalar o seu negócio, para você conseguir ter um negócio escalável. Até porque, mesmo aqueles negócios que escalam muito rápido, eu costumo falar que assim, ele muitas vezes não cresce de forma sustentável. Exatamente. Esse também é um outro problema. Eu falo que eu acompanhei, eu já vi casos, enfim, de empresas que cresceram muito rápido. E às vezes o crescimento foi tão rápido que ela não tinha estrutura para atender aquela demanda. Isso também é um problema. Com certeza. Então, enfim, os desafios do empreendedorismo são muitos, né? A gente tem que entender que a dor do crescimento ela existe e que faz parte do processo também de crescimento. Então, eu trouxe algumas perguntas aqui, claro. Eu escrevi para a gente não perder, para eu não perder todo, né? Aproveitar aqui, ó. Ô, Vitor, assim, então, pode ser que repita um pouquinho, mas assim, ó, quais são os erros jurídicos mais comuns que os pequenos empreendedores cometem no início do negócio? Bom, vamos falar do ponto de vista jurídico, né? Certo. Agora propriamente dito. Vou citar alguns principais. Do ponto de vista trabalhista. Muitas vezes contratar da forma que ou melhor, eu vou até formular a resposta. Muitas vezes contrata de qualquer jeito, às vezes não tem uma orientação jurídica adequada, e aqui até vou falar que às vezes tem uma orientação errada, não estou falando mal dos contadores, mas muitas vezes cada um no seu quadrado, né? Como dizem. Claro. O contador tem o conhecimento dele, o advogado tem o conhecimento dele também, e ambos trabalhando de forma conjunta, você acaba trazendo um resultado muito melhor para o empreendedor. E eu já vi situações do tipo, o cara, eu fui orientado pelo meu contador a fazer tal coisa. E às vezes a orientação está errada, porque às vezes o contador não tem um conhecimento muito amplo daquele assunto, e ele às vezes tira uma resposta que não é mais adequada e orienta errado. Então a contratação equivocada na modalidade errada, que nem o que se faz muito hoje em dia, a pejotização. Mas a pejotização, ela está sendo flexibilizada e ela tem alguns aspectos jurídicos ali que, se você não tomar cuidado, você coloca tudo a perder, e aí você pode ter atraído um problema muito sério para sua empresa. Esse é um dos problemas. Um outro erro que eu vejo também muito grande. Muitas vezes o empreendedor, agora no ponto de vista de lidar com até fornecedores, como posso dizer, muitas vezes não tem um contrato bem feito. Não necessariamente um contrato, mas um documento jurídico ali, seja uma proposta simples, mas que seja elaborada da forma correta para poder resguardar o empreendedor. Isso também, se não tem um advogado ali orientando e que faça um documento bem elaborado, isso gera um outro problema. E eu poderia citar inúmeros exemplos. Certo. Eu falo que esses dois exemplos são os mais comuns que eu vejo. Mas o que eu vejo também que às vezes acontece, questões até societárias. Sócios que estão ali, que não definiram bem as regras no contrato social, ou através de um acordo de sócios, ou um planejamento societário para a empresa, que isso depois pode gerar um problema. Porque vamos imaginar a seguinte situação. Eu tive um caso no ano passado no escritório que aconteceu exatamente isso. 3 sócios, um entrou como investidor e outros 2 como sócios, digamos assim, operacionais no contrato. Só que um desses sócios operacionais, o cara tinha um monte de problema jurídico na outra empresa dele.
E os sócios assim, vamos entrar ali na empresa, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Em resumo, o cara gerou um monte de problema, o cara entrou nessa empresa, ele quebrou aquela empresa em 3 meses. E aí depois a gente foi entender que foi uma manobra dele para tirar os outros 2 sócios. Ele tinha um monte de problema na outra empresa, ele quebrou essa outra empresa para tirar os outros 2 sócios e tentar se beneficiar por trás. Uhum. E os outros 2 saíram prejudicados. Olha só. Então eu falo que assim, isso aqui é um problema societário, um problema de planejamento societário que não foi feito ali no começo. Então, assim, existem diversos tipos. Eu falo que esses exemplos que eu citei aqui, eu acho que são os mais corriqueiros. Uhum. Mas poderia citar outros. Outros, né? Aí, uma outra pergunta aqui, Vitor. Assim, ó, na sua visão, qual é o papel da advocacia preventiva no crescimento de uma empresa? Olha, eu considero que a advocacia preventiva ela é essencial para o crescimento de uma empresa. Justamente porque, assim, tudo bem, vamos pegar o pequeno empresário que está começando o seu negócio hoje. Muitas das vezes, quando ele vai começar um negócio, ele não tem um problema jurídico. Mas se ele começa da forma correta, com um escritório assessorando ele, e que não seja ali, não, digamos assim, não seja uma assessoria mensal, corriqueira que a gente fala, mas assim, eu estou constituindo uma empresa, contratou contabilidade, consulta um advogado, olha, eu tenho esse projeto, o que eu tenho que me atentar? Você vai ter uma visão muito mais clara dos problemas que você pode ter quando você está constituindo a sua empresa, antes mesmo dela vir a crescer. Então, se você, por exemplo, estiver entrando numa situação ali que pode te prejudicar, o advogado vai te ajudar. A advocacia preventiva ela vai te ajudar a enxergar, por exemplo, vou contratar, por exemplo, seu exemplo, que hoje você tem a sua empresa, e aí você falou para mim, eu contrato às vezes uma empresa para executar os serviços para mim. Se você não tem uma orientação para verificar se aquela contratação está correta, você pode atrair para você um risco de um passivo trabalhista. Com certeza. Eu peguei um exemplo ontem no escritório que aconteceu exatamente isso. Um senhor, ele trabalha, aliás, numa empresa e ele executa serviço digamos assim, ele é um pedreiro, famoso pedreiro. Tá. Ele faz as obras. Aí ele chamou um amigo dele para trabalhar com ele, conhecido. Vamos trabalhar comigo lá. Só que ele era funcionário, esse senhor, ele é funcionário de uma empresa, e ele chamou o rapaz para trabalhar com ele nessa empresa. Beleza, foi lá. Em resumo, o cara entrou com uma ação trabalhista contra ele, falando que trabalhou para ele, que contratou ele, que foi contratado dele. Enfim, é uma ação de quase 300 mil reais. E ele é um senhor que, assim, tem dificuldade de ler, extremamente humilde, e eu sei que ele está perdendo o sono. Ele me ligou, assim, na quinta-feira, desesperado, e aí ele falou, não sei o que eu vou fazer. Aí ele contratou o escritório para ajudar ainda, passou o prazo de defesa, porque a importância de ter um advogado orientando, principalmente o empreendedor. Ele foi para a audiência, recebeu lá a cartinha e foi para a audiência ser advogado. Ele não sabia o que era aquela carta. Volto a dizer, ele não sabia ler direito. Ele chegou para mim e falou assim, eu não sabia o que eu fui fazer lá. Eu falei, então, o senhor tinha o prazo para apresentar sua defesa, o senhor perdeu seu prazo. Só que a sorte dele é que vai ter uma outra audiência agora. Então a gente vai tentar uma manobra jurídica ali para tentar minimizar o problema dele. Mas se ele tivesse uma orientação jurídica ali... não teria... Ele não teria esse problema. Então, assim, eu falo que hoje a advocacia preventiva ela é essencial para o empreendedor. Se você quer começar da forma correta e quer escalar o seu negócio, busque uma advocacia preventiva. Nossa, maravilha. Outra aqui, ó. O que todo empreendedor precisa saber antes de assinar um contrato com sócios, fornecedores ou clientes? Cara, aí são algumas perguntas, né? Com sócios, eu falo que assim, hoje eu peguei um caso desse no escritório. Faça um acordo de sócios bem feito. O acordo de sócios, ele vai resolver uma série de problemas, não é que vai resolver, mas vai minimizar uma série de problemas e vai fazer com que você durma muito mais tranquilo. Se amanhã um sócio tentar prejudicar você, se amanhã acontecer alguma situação que venha gerar um conflito na sociedade, tendo um acordo de sócios, você vai ter um problema muito menor comparado
ao que você teria se você não tivesse. Qual que era a outra que você tinha falado? Era o acordo Sócios, fornecedores ou clientes? Bom, fornecedores e clientes. Eu acho que fornecedores e clientes ter contratos bem elaborados, obviamente que assim, seriam, digamos, contratos diferentes, mas assim, precisa ter contratos bem elaborados. Uhum. Ou uma proposta bem elaborada. Por quê? Isso gera um problema também. Aquele fornecedor que você contrata e não te entrega o serviço. Acontece às vezes. Ou ele não entrega o que foi prometido. Se você não tem um contrato, como que você vai cobrar ele? Pois é, então. E aí fica difícil. Aí você fala, mas eu tenho um e-mail aqui. Não é que você não vai conseguir cobrar ele, mas você vai ter mais dificuldade de buscar aquilo na justiça. E aqui a mesma coisa vale para o cliente. Da mesma forma que assim, um contrato bem elaborado com o cliente faz com que você tenha mais tranquilidade. Eu cito também outros exemplos que a gente tem lá no escritório. O cliente nosso lá, ele trabalha com o fornecimento de um determinado serviço. E às vezes o que dá problema é que a obrigação que ele tem que entregar no contrato dele não é de resultado, ele não tem que entregar um resultado. É um serviço muito específico que é o marketing. Fala de marketing. Marketing agora, marketing digital. E a gente sabe que hoje o marketing digital ele tem ali algumas questões, algumas peculiaridades que dependendo da situação não vai trazer um resultado tão rápido. E às vezes tem cliente que não entende isso. Que ele quer o resultado e tal, senão ele já quer encerrar o contrato. E isso, o contrato deles está muito bem redigido. A gente até fez uma revisão lá recente, a gente falou, olha, aqui, coloca isso, tal. E mesmo assim, o cliente quer discutir, quer falar, não, mas você não me prometeu que você entregou, mas fala que aqui está o contrato que fala isso. E o seu contrato, ele não traz uma obrigação de resultado. Então, quando você tem um contrato bem elaborado, ele te resguarda nesse sentido. Porque muitas vezes se você coloca um contrato lá que não está adequado ao que você deve fazer, isso também vai te gerar um problema muito grande e aí pode sim ensejar numa ação judicial e aí você pode ter um problema mesmo. Problema sério, né? Exatamente. Ô Vitor, agora eu queria que você contasse assim algum caso que foi desafiante aí, que você gostaria de falar, assim, que você ou teve sucesso ou alguma coisa assim, qualquer caso que você... Cara, tivemos você pode colocar vários casos. Eu posso citar, enfim, teriam vários casos que a gente poderia falar. Vou falar especialmente de uma empresa, vai. Já que pra gente falar para empreendedor, eu vou pegar um caso que a gente... Dois casos, vai. Vou contar dois casos que eu acho bem interessante e que eu acho que um na esfera trabalhista e um na esfera empresarial que a gente pode contar. Nós tivemos um caso lá recente no escritório, até eu, inclusive, atendi esse cliente antes de vir para cá hoje. Ele foi lá no escritório e, enfim... Quando a gente assumiu essa empresa, ele tinha 4 advogados diferentes. Eram 4 escritórios diferentes. Entrava um processo novo, ele contratava um advogado diferente. E no final das contas, hoje a gente atende todos os processos dele. Ele contratou a gente exclusivamente. Ele gosta muito do nosso trabalho, justamente porque a gente tem esse conhecimento do empreendedorismo. O que aconteceu? Ele tinha uma questão societária. O sócio dele prejudicou ele absurdamente. E ele ficou com todos os problemas da empresa, dívidas, trabalhistas, de fornecedores, etc. E teve uma funcionária, que era uma funcionária de confiança dele, e ela entrou com uma ação ali, assim, absurda, pedindo valores exorbitantes, era uma causa de mais de 600 mil, e, em resumo, se ele perdesse aquele processo, porque não era nem culpa dele, ela até deixava muito claro isso, que não era ele que tinha prejudicado ela, mas sim o outro sócio, e ela falava isso no processo. E aí ele iria responder por um processo um valor muito grande, mais de 600 mil. E inclusive tinha uma questão de assédio sexual, inclusive, envolvida. Nossa, aqui. Então isso estava tirando o sono dele, a gente estava preocupado. E aí a gente fez um trabalho muito bem executado ali para ele, porque tinha uma falha. A gente encontrou uma saída ali no processo, que a gente poderia liberar ele. E a gente se utilizou daquela lacuna ali para poder salvar ele e tirar ele do processo. E, em resumo, o resultado foi muito positivo. Tiramos ele do processo, excluímos ele do processo, e esse processo ele continua, mas apenas contra o sócio dele, ex-sócio no caso. E aí, pelo menos ele, a gente conseguiu liberar. Conseguiu liberar, nossa. Ou seja, ele deixou de pagar 600 mil reais. Olha só. E teve um outro caso que a gente também está atuando. E aí eu falo que aí a importância de ter um advogado no preventivo.
foi aquele cliente que procurou a gente depois que o problema já tinha surgido. E aí o grande problema ali era que assim, era uma questão que envolve alguns milhões. E aí são 5 investidores, eles investiram ali na constituição de uma empresa, acreditaram na conversa ali de um rapaz que devia até que ele não se apresentou como advogado, mas ele falou, eu tenho formação em direito. Então eles falaram, ele conhece de contrato. Ele falou, conhecia o contrato do início ao fim, fizeram lá um contrato com ele, com garantias, supostas garantias, digamos assim, entre aspas. Enfim, em resumo, o negócio não deu certo, foi constituída a empresa, essa empresa constituiu, em menos de 4 meses ela se encerrou, ela sequer chegou a operar, e aí agora a gente está lutando na justiça para tentar reaver esses milhões aí que foram investidos. Nossa. E aí, ao que tudo indica, essa pessoa que era sócio da empresa, né? E que também ajudou a convencer, ele tinha alguma questão ali, ao que tudo indica, ele fugiu com o dinheiro. Então, assim, a gente está tentando receber, a dificuldade foi essa. E aí, quando eles procuraram a gente olhou aquele contrato, eu falei, olha, o contrato até que está bem elaborado, só que a gente tem uma falha aqui, na garantia. E aí, no decorrer desses 5 processos, que hoje eles se desenvolveram em 5 processos, até por uma questão estratégica, a gente optou por fazer nesse formato, eu cheguei para eles e falei assim, olha, a gente está descobrindo aqui que essa garantia está sendo discutida. Eles tinham dado essa garantia para um banco também. Aí eles estão discutindo a validade da garantia. E aí, qual que foi a falha jurídica ali dessa garantia? Quando a gente faz um contrato, tem garantia de um imóvel, que é o que aconteceu lá, o mais correto é que você registre isso na matrícula do imóvel. E não estava registrado. Ah, entendi. De duas, uma. Ou essa pessoa que convenceu eles a fazer isso não fez de caso pensado, ou por falta de conhecimento jurídico, e conhecimento que eu falo, experiência nessa área, ele não fez porque não tomou os devidos cuidados. Então, por conta disso, esses clientes estão sendo prejudicados e podem perder esse pequeno valor, essa pequena monta aí, que não é pouco, né? Pequeno modo de dizer. Uhum. E aí podem ser extremamente prejudicados. Ah. Se é um empreendedor que às vezes investe tudo que ele tem, a vida dele acabou. Acabou, né? Exatamente. Então, pessoal, é um caso muito sério. Olha só, a gente pode perder uma empresa, perder a vida e desgostar, porque muita gente, um empreendedor, da mesma forma que ele sonha, ele também pode chegar ao caso extremo, né? Já viu o cara que tirou a vida aí, um monte de coisas, né? Porque o cara vê que não vai ter mais, ele se perde. Exatamente. Eu falo que assim, hoje, até uma dica que eu gosto de dar para os empreendedores é que assim, procurem um profissional que entenda dessa parte de estruturação societária para te auxiliar, principalmente em como você pode se prevenir nos aspectos, né, na constituição da sua empresa, mas também dessa parte trabalhista, fornecedores geral. Porque até mesmo para minimizar riscos na sua pessoa jurídica e na sua pessoa física. Porque eu falo que assim, não tem aquele ditado agora que não existe CNPJ forte com CPF fraco? E é isso. Você buscar uma forma de proteger também essa pessoa física, o seu CPF, justamente para você ter mais segurança, para poder trabalhar com mais tranquilidade no seu dia a dia. Perfeito. Maravilha. Vitor, você tem uma mensagem especial aí para você dar para os empreendedores? Aí, bom, vamos lá. Eu falo que assim, primeiramente falo para o empreendedor, não desista dos seus sonhos, né? Eu costumo falar também que assim, empreender hoje no Brasil, no mundo eu acho, mas vou falar do Brasil, é um desafio, mas a gente não pode desistir. Os desafios são longos, a dor é grande, mas eu falo que assim, empreendedor, busque a ajuda de outros empreendedores para você aprender, não pare nunca de se aperfeiçoar e não estude só a sua profissão. Hoje se aperfeiçoa em tudo. O empreendedor hoje que conhece eu falo que, assim, que é multidisciplinar, ele se destaca no mercado. Então, assim, empreendedor, não desista,
nunca, por maior que sejam os seus desafios. Não importa de onde você veio, qual que é a sua história de vida. Eu não sei qual foi a história de vida de quem está ouvindo a gente aqui hoje. Certo. Mas o que eu posso dizer de mensagem é, não importa a sua história, continue sempre em frente. Se aparecer um desafio, tire aquele obstáculo da frente e continue em frente, porque o resultado, ele vale muito a pena. Oh, maravilha, maravilha, que bom. Ô, Vitor, quais são as suas redes sociais? Agora você pode vender o seu peixe aí, como a gente fala, né? Eu vou falar para todo mundo me seguir lá. Hoje minha principal rede social é o Instagram, né? Uhum. É o victorzocarato.adv do MEPP, né? Que é do micro e pequeno empresa, da empresa de pequeno porte. Uhum. E tem lá no Facebook, Victor Zocarato, também no LinkedIn, Victor Zocarato. E tem a página do nosso escritório, que é GFZ Advogados. Certo. Onde a gente tem lá diversas dicas jurídicas. Até o meu Instagram, estou tentando trazer algo mais focado para o empreendedor. Eu estou começando agora um trabalho que ainda não se iniciou, mas eu acredito que nos próximos meses aí vai ter bastante coisa focada para o empreendedor mesmo, dicas jurídicas do tipo, como elaborar um bom contrato, algumas questões trabalhistas, a gente vai trazer, porque hoje o meu foco não é apenas atender uma área jurídica, mas atender o meu cliente, não só meu cliente, mas aquele público que eu enxergo que está dentro do meu propósito de vida, que é o empreendedor. Sim. E aí tentar atender todas as dores do empreendedor, tanto do ponto de vista jurídico, quanto um pouco da gestão. Então, siga lá nas nossas redes sociais que a gente vai trazer bastante coisa legal para você, empreendedor. Pois é, gente. Então, um resumo nosso hoje aqui, estamos falando aqui do nosso tema de hoje, né? Recebemos então o nosso querido aqui, Dr. Vitor Zocarato, empreendedor. Você está preparado juridicamente para crescer? Né? Esse foi o desafio e é o tema de hoje. E aí eu queria fazer aqui colocar aqui, estamos aqui no podcast Escadas para o Sucesso Podcast, né? No Instagram, a gente siga-nos no Instagram. E você pode se inscrever no YouTube, Escadas para o Sucesso Podcast. Então, Vitor, olha, é um imenso prazer tê-lo aqui conosco, com esse vasto conhecimento que você demonstrou aí. Eu tenho certeza que a pessoa que vê esse vídeo, que vê essa chamada aqui, a gente tem bastante coisa para aprender, né? Olha, são muitas informações muito valiosas que elas podem decidir a nossa vida. E vem mais coisas por aí, sabe? Então, busque aí Vitor Zocarato, né? Nas redes sociais, que ele vai... Você falou o site mesmo pra gente frisar bem? Eu falei as redes sociais, né? O Instagram, né? Isso. O meu Instagram é o victorzocarato.adv do MEPP, né? Certo. Micro e pequena empresa. Tá. Microempresa e empresa de pequeno porte. Certo. E Victor Zocarato, que é o Facebook e o LinkedIn. Certo. E o do escritório, que é o GFZ Advogados. GFZ Advogados. Então, www.gfzadvogados.com. O site é www.gfz.adv.br. Tá. E que é ADV, a gente está acostumado com .com.br. De advogado. De advogado, né? Muito bom, muito legal. Posso diferenciar um pouco aí. E eu queria agradecer, viu, Aldo, pelo convite. Primeiramente pelo convite e pela oportunidade de nos reencontrarmos aqui nesse podcast, de poder falar de empreendedorismo, de poder falar um pouco também do meu dia a dia, né, da minha profissão como advogado, especialmente para o empreendedor. Mas, cara, para mim é uma honra e quero deixar aqui os parabéns aqui pelo podcast, que está muito legal, e falar para a turma aí, sigam o canal aqui, o Escadas para o Sucesso. Sensacional, porque esse trabalho para o empreendedor é essencial. Vocês não têm ideia do que vocês estão fazendo pelo empreendedor. É o empreendedor que faz esse país caminhar, é o pequeno empreendedor, é o pequeno negócio, é o pequeno empresário que ajuda o crescimento do país. Então, assim, isso que vocês estão fazendo é uma contribuição para a sociedade. Parabéns. Vitor, muito obrigado. A gente... como que eu posso dizer? Um sonho nosso, né? A gente precisa dessas informações
E assim, eu nem sei o que te falar. Porque todas essas informações que você passou aqui, muitas pessoas vão cobrar, né? Você senta lá e tal, não sei o quê, né? E às vezes aquela pessoa que está querendo nascer, ela tá aquele projeto incubado, né? Com aquela questão do sonho dela, quer colocar em prática, e ela não sabe para onde ir, né? Acredito que aqui você vai encontrar uma boa parte de algumas informações básicas aí que você vai conseguir ter pelo menos um norte, né? Conte com a gente aqui, do Escadas para o Sucesso Podcast. Esse é o episódio número 14 e estamos muito satisfeitos aí com essa visita aqui do Vitor. E eu, sinceramente, estou entusiasmado, porque eu acredito aqui que os empreendedores vão consultar ele, né? Vão consultar, porque tem muita história para contar e muita experiência também, tá? A gente sempre fica à disposição, né? Eu sempre falo aqui assim, procure sempre um bom advogado. Mas estamos aqui à disposição, sim, para tirar as dúvidas que fizerem necessárias. Enfim, sempre para ajudar o empresário, o empreendedor no que a gente puder. Maravilha! Então conquiste o seu sonho. Aqui é Escadas para o Sucesso Podcast.